Então, pessoal, hoje nós vamos ver aqui o texto, né? O palhaço Benjamin acha que perdeu a graça e sai em busca de significado. O Circo Esperança atravessa estradas de terra do interior do país. A cada parada, um novo espetáculo e novas aventuras. Na família, de 15 pessoas, a principal atração é a dupla de palhaços Puro Sangue e Pangaré. Na verdade, Valdemar, Paulo José e Benjamin Selton Mello. Pai e filho que dividem o picadeiro e supostamente a mesma vocação. A dupla é também responsável pela administração dos negócios circenses, geralmente com pouco dinheiro e muita solicitação do grupo talentoso e irreverente, formado por músicos, trapezistas, acrobatas, anões e uma linda menina, Guilhermina, espectadora privilegiada de um mundo mágico e lírico. Apesar de levar o público às gargalhadas, Benjamin entra em crise e sai em busca de sua própria identidade. Seu maior sonho de consumo é modesto, um singelo ventilador, e até realizá-lo, Benjamin viverá pequenas aventuras plenas de significado. Por vias tortuosas, Benjamin busca responder à indagação paterna. Na vida, a gente tem que fazer o que sabe fazer. O gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. E você? Benjamin precisará de um tempo para descobrir. Então, nós temos aqui na questão número 1. O texto sobre o palhaço, né? A gente viu ali que o palhaço, na verdade, é um filme que está em cartaz, e aí tem alguém falando sobre esse filme. Então, esse é um conto, uma resenha, um artigo de opinião. O que é um conto, né? Um conto é uma história com início, meio e fim, né? São vários personagens, a gente pode descrever os personagens, o que eles gostam, o que eles fazem, e conta toda uma história, tem toda uma história. Uma resenha é quando a pessoa faz como se fosse um resumo de alguma coisa, né? Dando deixando no ar assim, uma vontade de você saber mais sobre aquilo. Seja um produto, seja um filme, um livro, tá bom? Então é um resumo, é um resumo, a gente chama de resenha. E o artigo de opinião é quando uma pessoa está expondo exatamente a sua opinião sobre alguma coisa, tá? Então, nesse texto, o que a gente viu, né? A estrutura dele, vou voltar aqui para a gente ver. Qual é a estrutura dele, né? A gente tem aqui ó, o palhaço. Nós temos o que acontece? Ó, o Benjamin acha que perdeu a graça e sai em busca de significado. Esse texto é sobre o quê? É sobre um filme, né? Ó, cinema nacional, cine nacional. E não conta uma história completa, né? Ele fala um pouquinho e deixa no ar. O que será que vai acontecer? Tá bom? Então, aqui a gente classifica esse texto como uma resenha, tá bom? Então, vou marcar aqui uma resenha. Na passagem, a dupla é também responsável pela administração dos negócios circenses. Então, que dupla é essa, tá? Então, vocês já provavelmente já devem até imaginar, mas eu vou voltar lá no texto para a gente ter mais certeza, tá bom? Então, olha só. Nós temos aqui, ó, a dupla de palhaços Puro Sangue e Pangaré.
Depois a gente diz, a dupla é também responsável pela administração, tá bom? Então, quem é essa dupla? É a dupla de palhaços, ou seja, pai e filhos. Eles também são responsáveis pela administração dos negócios circenses, tá bom? Então, na número 2, a pergunta é: a que dupla o texto se refere? Então, vocês vão escrever aí, né? O texto se refere à dupla de palhaços. Número 3. A palavra família aparece entre aspas no primeiro parágrafo do texto, pois foi escrita incorretamente, é a palavra-chave do texto, foi usada com sentido figurado. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já imagina, ó, foi escrita incorretamente? Foi escrita de forma errada? Né? Não parece. É a palavra-chave do texto? É a palavra principal do texto? Né? Também não parece que é. Foi usada com sentido figurado? O que é o sentido figurado? O sentido figurado é aquele que não quer dizer exatamente o que é. Por exemplo, se eu digo assim, ó, a minha família mora em Queimados. Então, é a minha família, pai, mãe, meus tios, meus avós, a minha família. Quando a gente diz, é um sentido real, tá? A família é um sentido real. Quando a gente diz assim, a família do circo, na verdade quer dizer aquele grupo do circo. Não quer dizer que exatamente ali nós temos pai, mãe, filhos, só pessoal de realmente família. Não. É porque é um grupo que tem uma ligação muito forte, né? E aí então a gente diz que é uma família. Como muitas pessoas dizem, né? Ah, a família do meu trabalho, né? A família do clube, a família do futebol, tá bom? Então a gente diz que é a família no sentido figurado, quando a gente tem esse sentido que não é real, né? Mas se aproxima no sentido emocional, tá bom? Aqui, no caso da palavra família. Em muita solicitação do grupo talentoso e irreverente. Então nós temos as palavras, né? Talentoso e irreverente. O que essas palavras significam aqui para a gente? O que elas querem dizer? Então, nós temos as opções: definem o grupo, caracterizam o grupo ou complementam o grupo. Então, aqui, ó, como é esse grupo? Ah, é um grupo talentoso e irreverente. Então, quais são as características desse grupo, tá bom? Como eles são? Talentosos. Então, por isso a gente vai marcar aqui, caracterizam o grupo. Questão 5. No período, né, no trecho, apesar de levar o público às gargalhadas, Benjamin entra em crise e sai em busca de sua própria identidade. Então, a gente quer saber o fato destacado, né? Ele justifica o outro, ele soma-se ao outro, ou ele contrasta-se ao outro, com o outro, né? Dá um sentido contrário. Então vamos observar, no primeiro aqui a gente diz que o Benjamin, ó, ele leva o público às gargalhadas, né? E pura felicidade, todo mundo sorrindo, mas na verdade o Benjamin está como? Em crise. Então, o que a gente tem aqui, ó, ele leva o grupo às gargalhadas, mas ele está em crise. Então, não está justificando, né? O levar a gargalhada e ele está em crise, entrar em crise. Não justifica. Não está somando. Somando é quando a gente tem. Ele leva o grupo à gargalhada e fica muito feliz. Então, temos duas coisas no mesmo sentido, né? Somando. Na verdade, o que a gente tem aqui é um contraste, é uma coisa ao contrário, né? Ele pode estar rindo lá com o público, mas na verdade ele está triste, ele está em crise, tá bom? Então, na questão número 5, a gente vai marcar aqui, ó, contrasta-se com o outro.
Número 6. No segmento, seu maior sonho de consumo é modesto. Um singelo ventilador. O autor do texto revela o sonho. De quem? Do Valdemar. Então, vamos lembrar que o Valdemar é o pai, tá bom? Valdemar é o pai. Benjamin, que é o filho que está em crise. Ou Guilhermina, que é a menina, né? Que faz parte do circo, né? Mas, na verdade, ela só assiste porque ela é muito nova. Então, quem sai em busca do sonho? É o Benjamin, tá bom? Na parte por vias tortuosas, Benjamin busca responder à indagação paterna, né? A indagação, a pergunta do pai. Então, essa vírgula aqui, a gente quer saber o que significa essa vírgula. O que ela fez aqui, nesse trecho do texto? Uma informação foi omitida, uma informação foi deslocada, ou seja, tirou de uma parte do texto, jogou para outra, ou uma informação foi intercalada, ou seja, falou uma informação, falou outra, né? Intercalou. Então, o que nós temos aqui? Observem, tá? Antes da vírgula, nós temos isso aqui, ó, por vias tortuosas. A gente poderia dizer, Benjamin busca responder à pergunta do pai por vias tortuosas, ou seja, por momentos tristes, difíceis, caminhos difíceis. A gente poderia fazer isso? Poderia, né? A gente poderia dizer, vamos supor, Ana, muito feliz, Ana chegou em casa. Ou a gente poderia também dizer, Ana chegou em casa muito feliz. Então, se a gente trocou esse muito feliz e colocou na frente, né, a gente provavelmente vai usar a vírgula. E o que essa vírgula vai indicar para a gente? Que a gente deslocou uma informação, ou seja, que a gente tirou lá do finalzinho e jogou para o início, tá bom? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a deslocada. E na número 8, nós temos, ó, um trecho lá do texto. Na vida, a gente tem que fazer o que a gente sabe fazer. O gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. E você? Nesse fragmento, o autor expõe uma opinião sobre o filme, ele levanta uma hipótese, né? Ele fala aí o que será que vai acontecer, ele faz uma pergunta, será que o Benjamin vai achar o seu caminho? Né? Ele levanta uma hipótese. Ou eles apenas citam uma fala de um dos personagens. Então, uma coisa, a gente vai voltar no texto para ver, que eu acho bem interessante, a gente voltar lá, mas a gente também tem uma outra coisinha que vai indicar para a gente, ó. Então, aqui no último parágrafo, por vias tortuosas, Benjamin busca responder à indagação paterna, ou seja, a pergunta do pai. Qual era a pergunta do pai? Na vida, a gente tem que fazer o que sabe fazer. O gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. E você? Então, a gente vê que esse trecho aqui, inclusive, ele está entre aspas, que significa para a gente que é a fala de alguém. No caso, a fala de quem? Do pai, do Benjamin, tá bom? Do palhaço pai. Então, vamos voltar lá no número 8. E aí, a gente vai marcar. Deixa eu limpar aqui. A gente vai marcar a última questão aqui, ó, que é cita uma fala de um dos personagens, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer para mim? Também, tá? Baseado aqui no que a gente leu, nessa fala do pai, eu quero que vocês contem para mim quais são as suas habilidades, que carreira vocês pretendem seguir quando adultos e o que vocês têm feito para alcançar esse objetivo, tá bom?
Vamos supor, se vocês falam, professor, eu gosto muito de ensinar. Eu acho que eu vou ser professora. Você pretende ser professora ou professor? De que matéria? O que você tem feito para alcançar esse objetivo? Hoje você é um bom aluno? Você lê sobre o que você quer ser, sobre essa profissão? Você conhece pessoas que seguem essa profissão? O que elas falam para você? Então, vocês vão escrever para mim aqui, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula, então. Um grande beijo.